Capítulo G, o último da Altos Estudos de PNL, volume 1, a posição do não. O não na PNL ele inexiste, né? Porque o não, quando a gente diz, não pense numa bola amarela, você inevitavelmente acabará pensando numa bola amarela. E a PNL fala, um princípio muito forte, ela se foca naquilo que você quer e não aquilo que você não quer. A gente tem que estudar o porquê disso, né? Porque a nossa mente, ela tem uma polaridade mais yang por natureza. A nossa mente, ela tem esse ímpeto criativo. Ela precisa criar alguma coisa. A nossa mente, né? O princípio dela é um princípio como se fosse do raio catódico, sabe? Quem estuda química, física e tudo mais, né? A própria televisão, né, de tubo é um tubo de raio catódico, onde o cátodo positivo vai para o ânodo, que é o negativo. O ânodo negativo seria a forma, né? A nossa mente, ela tem que dar forma às coisas. A gente tem que dar forma às coisas. Até dar forma o não para o não já é o não, né? E o não faça isso, por exemplo, você já está fazendo. Porque a mente, ela já é positiva. Você já está positivando uma negatividade. Já está positivando aquilo que você não quer. Porque a nossa mente, ela tem esse aspecto sexual, criativo mesmo. Então a gente vai compreendendo mesmo o sexo da psique, né? A gente compreende mesmo mais a fundo dessa forma o mito de Eros e Psique, que o Freud já falava. O Eros, o erotismo já está na nossa mente, né? A força libidinosa que está na nossa psique, que é na nossa mente, no nosso sistema nervoso e tudo mais. Dentro das questões de Kundalini, de Yoga, vai entrar tudo isso, né? Mas o foco aqui é a parte neurolinguística. A posição do não, pelo que eu estudei, ela interfere. Se você põe o não no começo da frase, não faça isso. A pessoa esquece o não e fala, faça isso. E a pessoa vai lá e faz. Pô, não esqueça de fazer isso. Daí a pessoa esqueça de fazer isso. Que foi a última informação que foi registrada ali. O não parece que passou batido. Claro que nem sempre isso é via de regra, né? Às vezes tem certas pessoas que você fala, não faça isso, às vezes a pessoa pode não fazer aquilo que você quer que ela não faça. Pode funcionar, mas nem sempre funciona. Por uma grande maioria, assim, acaba funcionando do jeito oposto que a gente quer. Então a gente pode alterar a posição desse não. Isso não. Exatamente. Né? Esquecer de apagar a luz, não. Então, esquecer de apagar a luz, cancela ou não o esquecer de apagar a luz. Experimente. Isso não. Ponto. Fechou. É a forma como você posiciona o não e a forma da tua comunicação também. Isso é interessante. Isso que eu comecei a compreender. Ou você pode usar um simples não. Isso não. Isso não pode. Isso não pode. Ó, você já põe no meio. Isso não pode. Isso não pode. Esse fica meio assim, mas a pessoa não decide não. Pode isso? Não. E pronto, fecha. Cancela. Porque às vezes, na PNL, pelo que eu percebi, às vezes as primeiras palavras, às vezes elas podem até ficarem esquecidas. Às vezes as últimas palavras que você usa numa frase, elas ficam mais marcadas na memória, o que? Recente. Questão de memória recente. Memória de curto prazo e memória de longo prazo. Trabalhando ali. Então não está vinculado a isso, pelo que eu estou estudando. Meus autoestudos, posso estar equivocado, né? Pode ser que esse estudo careça de mais substância, ainda está um pouco hipotético, né? E assim vai, né? Bom, exatamente isso, a posição do não é muito importante, ok? E terminei aqui essa série de autoestudos de PNL volume 1, né? Com vários capítulos.
Esse foi o capítulo G, a última posição do não. Exatamente isso. Não gostei de fazer essa série, gostei pra caramba. Né? Vou ver se eu faço o volume 2, eu tenho que estudar mais ainda a respeito de mim mesmo. Ainda vou fazer um curso de PNL em breve, ainda vai só agregar. Vai ser só agregar, vai ser só coisa boa. Então é isso. Autoestudo PNL volume 1, encerrado. Capítulo A foi comunicação aberta e fechada. Capítulo D, palavras-chave repetentes frequentes. Capítulo C, palavra tonal. Capítulo D, carga emocional linguística e palavras. Capítulo E, resumindo e sintetizando parágrafos de ego. Capítulo F, 3 grandes formas de aprender, de aprendizado. E capítulo G, oitava posição do não. Ok? Um abraço e até mais.